você vai aprender a criar efeitos de transparência utilizando o CorelDRAW. Deixe o seu comentário abaixo e vamos para a prática. Eu já estou aqui com o meu Corel aberto e a gente vai aprender a criar o primeiro efeito de transparência. Bem, nesse primeiro efeito de transparência, a gente vai vir aqui na ferramenta retângulo, aqui na nossa caixa de ferramentas, dar um clique sobre ela e vamos criar um elemento aqui em uma proporção qualquer, fica a seu critério. Após fazer a criação deste meu elemento, eu vou clicar sobre a cor. No caso, eu vou colocar uma tonalidade qualquer. Optei pelo preto. Não se esqueçam que sempre que fizermos qualquer alteração ou manipulação, a gente deve clicar em seguida na ferramenta Seleção. Eu cliquei sobre a ferramenta e movi o meu retângulo para um outro espaço. Para trabalhar com essa ferramenta, você pode aplicar o efeito de transparência para objetos, imagens ou dois elementos em si, onde você quer dar uma distribuição de cores em um estilo de degradê. Claro que existe uma ferramenta específica para esse perfil de cores de degradê, que você vai aprender um pouco mais à frente. Porém, desde o princípio, já é ensinado em que as pessoas apliquem esse efeito de degradê através da ferramenta transparência, que não é bem o foco dela, mas erradamente algumas pessoas aprendem a fazer isso. E não é que seja errado, mas dá para você também fazer dessa forma. Só não é o correto. Mas eu vou te mostrar a prática de como utilizar essa ferramenta transparência. Vamos lá? Aqui de novo na nossa tela, notem que bem abaixo a gente tem este ícone. Este ícone, ele serve exatamente para isso. Aqui é o ícone da ferramenta transparência. Então, quando eu der um clique sobre ela, automaticamente o meu elemento aqui já cria o seu ícone para pré-posição. No caso, eu posso atribuir a minha manipulação de efeito. E notem que aqui na parte superior, na barra padrão, a gente já ganha ícones de ferramentas, né? Onde a gente tem a ferramenta de transparência, a linear, o degradê e alguns outros estilos que iremos aprender um pouco mais para frente. Quando eu dou um clique de baixo para cima ou de cima para baixo, fica a seu critério, a gente tem exatamente este resultado. Este resultado nos mostra que o nosso efeito ganhou-se uma transparência. Resumindo, o nosso objeto ganhou o efeito da transparência. Como eu apliquei de cima para baixo, então ele me deu essa transparência de cima para baixo, ou seja, de baixo a cima, vai limitando-se ali a transparência, criando-se um fundo limitado. Mas como assim limitado? Deixa eu deixar mais claro para você. Suponhamos que neste espaço aqui eu tinha uma imagem e esse preto serviria apenas como um efeito para realçar essa imagem. Aqui na internet eu vou pesquisar uma imagem de cavalo, uma imagem qualquer. Estou entrando aqui, vou pegar uma imagem qualquer aqui, ó, até um site qualquer, curso CPT, né? Eu trouxe ela para dentro do meu Corel com o comando Ctrl V, que eu apenas copiei a imagem, eu não salvei. Com a minha imagem selecionada, eu dou um clique sobre o meu objeto, no caso o meu quadrado, e pressiono as teclas C e E do meu teclado para centralizar e alinhar ao centro. Feito isso, eu vou apenas redimensionar através desses pontos, clicando, segurando a tecla Shift do meu teclado e vou alinhar ela quando chegar no limite do meu quadrado. Após eu fazer isso, eu vou recuar esta imagem lá para trás do meu efeito de transparência. Você vai fazer esse exato caminho, clicar com o botão direito sobre a imagem, depois em ordenar e em seguida em para trás da camada, ou simplesmente fazer o comando Shift Peg Do. Quando fazemos isso, notamos que a nossa imagem ganhou-se aqui um efeito na sua parte superior, onde mesmo assim ainda nos emite aqui uma camada dessa imagem, no caso a linha de finalização dessa imagem. Isso quer nos dizer que o efeito, a melhor posição para ele seria de baixo para cima, e se for de cima para baixo, que diminuímos o seu nível de transparência. Mas vamos para a prática que eu vou te ensinar como seria. Aqui a gente iria diminuir, no caso eu clicaria sobre o meu retangular, que eu tenho o meu efeito de transparência, e diminuo até chegar ao limite da imagem. Vale ressaltar que eu não estou trabalhando as imagens dentro do Power Clip, que é um outro estilo e é algo que vocês vão aprender mais para frente, ou se você já tiver visto essa aula, já viu ela anteriormente. Mas continuando aqui, eu estou diminuindo o meu
do retangular preto que eu criei com o meu efeito transparência e dando aqui um estilo na parte superior. Depois eu vou simplesmente duplicar este objeto, fazendo Ctrl D no meu teclado e movendo-o aqui para a parte de baixo. Mas aqui na parte de baixo ele ficou ao contrário. Como é que eu ajusto isso? Logo aqui em cima, abaixo da opção de zoom, a gente tem essa opção de espelhar verticalmente e horizontalmente. Neste caso, a gente vai clicar sobre espelhar horizontalmente, que é este segundo ícone. Quando clicamos e fazemos isso, nosso objeto já ganha um outro estilo e ele já cai para a parte de baixo. Aqui eu vou simplesmente aumentar o meu nível do tamanho da imagem, ganhando assim um efeito de transparência maior. E ficando assim o nosso resultado deste primeiro efeito. Bem interessante. E pessoal, com este efeito você pode aplicar em várias imagens diferentes, inclusive em flies, para você fazer o ganho de degradê ou de transparências, como as pessoas chamam, que fica muito legal e dá um efeito final muito mais atraente para os seus projetos. Em nossas aulas mais completas e complexas, que a gente ensina a criar flies passo a passo ou documentos para impressão, a gente trabalha com esse tipo de efeito. Ele é bem simples e você vai se acomodando com o passar das aulas. Agora você me pergunta, e se esse meu objeto aqui não fosse uma imagem de fundo, mas fazer como você falou, Francho, um efeito de transparência com duas cores? Bem, seria bem mais prático. Vou fazer até do zero novamente com você. Vou deletar tudo isso aqui, vou criar um retangular, tamanho qualquer, tá? Fica a seu critério. Vou colocar a minha cor preta e vamos supor que eu queria colocar um vermelho em cima. Então o que eu vou fazer? Como eu não quero tirar do mesmo tamanho e local onde está o meu objeto, eu vou fazer Ctrl C e Ctrl V. Ou seja, eu copiei e colei esse mesmo objeto no mesmo local. Depois eu vou só aplicar uma outra cor. No meu caso, eu apliquei a cor vermelha. Vou clicar na ferramenta transparência novamente e dessa vez a gente vai lá nas opções e vamos utilizar essa segunda opção, chamada de transparência fonte. Quando você clica nela, automaticamente já é preenchido o efeito aqui, aplicado um efeito de transparência. No nosso caso, ele aplicou da esquerda para a direita, mas aqui em cima a gente tem um outro ganho. Aqui a gente tem a opção de normal ou dar outros preenchimentos, que tem uma aula mais aprofunda sobre isso, que é bem interessante quando você tem uma imagem quer jogar um estilo diferente, tá? Isso são demonstrações que estão em aulas variadas, tá bom? Mas aqui do outro lado a gente tem alguns outros ganhos de elementos, como o linear, o radial, o fonte icônica e o retangular, tá bom? São preenchimentos e estilos diferentes que o próprio Corel já nos dá para aplicarmos sobre o nosso efeito. Fica até a critério de vocês estar clicando sobre cada um deles e observando o estilo que cada um deles vai aplicando sobre o seu objeto. E aí fica a seu critério escolher qual melhor você achou para dar o seu resultado final. Ah, e detalhe, sobre essa linha aqui, quando você posiciona a seta do mouse sobre ela, ela te dá uma opção de mover. Com essa opção você pode mover este raio ou aumentar de acordo com o estilo ou o efeito da transparência que você está pegando. Como eu cliquei sobre o radial, aqui eu posso criar algumas formas diferentes. E aí ele vai ganhando uma tonalidade final de preenchimento bem interessante, né? E fica muito a seu critério, muito mesmo, para você estar brincando, manipulando aí de acordo com o seu gosto. Notou como essa ferramenta é bem específica e bem fácil de se utilizá-la? Existe também a ferramenta de preenchimento inteligente, que é uma ferramenta que tem basicamente o mesmo estilo, porém não cria a transparência, mas dá para você criar dois tons de cores diferentes no mesmo objeto. Essa ferramenta você vai aprender um pouco mais para frente. Aqui, como eu troquei o meu estilo, eu já ganhei um outro modelo diferente, né? Então, conforme eu vou mexendo nele aqui, eu vou tendo espaçamentos ou modelos diferentes de aplicações das minhas cores. Fica muito a critério de você aí a encontrar um perfil de cores ou de estilo ou o efeito final a seu gosto. Pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje, explicando um pouco sobre a ferramenta transparência. Eu espero que vocês possam usufruir bastante dela, tá? E detalhe, aqui embaixo tem um link para o nosso curso completo sobre o método
método CCV, CorelDRAW na comunicação visual. Eu te ensino as principais ferramentas, técnicas e táticas que eu utilizo durante meus 8 anos de experiência como design gráfico profissional. O que as pessoas não te ensinam, você vai aprender em meu método com ensinamentos passo a passo e aulas exclusivas. E além do mais, você ganhará bônus exclusivos para você que trabalha no segmento de malharia, de gráfico ou mesmo da comunicação visual, como montagem de banners impressos, fachadas, projeções, vai te auxiliar bastante. Te aconselho muito a conhecer nossas aulas gratuitas, já se inscrever e fazer parte da nossa turma e se aprofundar ainda mais no ramo do design gráfico e tornar-se um design profissional. Eu sou o Franjou e te espero na próxima aula.